Boa noite, hoje é dia 10 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19 e Gênesis capítulo 1, versículo 5. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Eu agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Perspectiva do livro da cidade era a capital da região pró-consular da Ásia, cerca de 1,5 km da costa marítima, e era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Ele era notável por causa de duas estruturas pertencentes ao local. A primeira era o grande teatro, qual tinha capacidade de 50 mil pessoas, e em seguida era o Templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante, suportado por uma floresta de colunas com 17 metros de altura, tendo ficado em construção por 220 anos. Sua grandeza fazia como ele fosse o centro de influência do culto a Diana, sobre o qual lemos em Atos 19, versículo 23 ao 41. A estátua, com seus muitos seios, era o símbolo da fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ela foi chamada de terceira capital do cristianismo, sendo o centro de trabalho na Ásia, através da qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as 7 igrejas da Ásia, a quais Jesus enviou as mensagens de Apocalipse. Jerusalém sendo o berço do poder e a primeira capital, e Antioquia, como centro de trabalho missionário, é a segunda. A obra de Paulo em Éfeso. Primeiro, ele revisitou no retorno de sua segunda jornada missionária, deixando Áquila e Priscila lá. Segundo, em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá. Terceiro, durante sua segunda visita, ele influenciou o local e afetou a adoração de Diana a tal ponto que despertou a oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que eles partissem para Macedônia. Quarto, no retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, aos quais ele entregou seu discurso de despedida. A epístola. O conteúdo dessa carta é bem semelhante àquela epístola aos Colossenses, embora também tenha grandes diferenças quanto a ela. Primeiro, cada livro tem uma mensagem doutrinária e uma mensagem prática. Segundo, Colossenses discute a cristandade ou Cristo como a cabeça da igreja, quando Éfeso discute a igreja como o corpo de Cristo. Terceiro, em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Em Éfeso, Cristo ascendido é visível em sua igreja. Quarto, em Colossenses, temos Paulo em uma arena aquecida por controvérsia. Em Éfeso, ele está meditando calmamente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens, e a igreja de Éfeso era talvez a mais preparada do que qualquer outra para ser guardiã dessa verdade, dado que longo estadia de Paulo com eles os preparou bem para ouvi-la a entendê-la. Essa epístola pode ter sido escrita como uma carta circular para ser enviada às muitas igrejas, sendo Éfeso uma delas. Data: provavelmente escrita em Roma em 62 ou 63 d.C. Tema: a igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. A análise a gente vai ler sobre o capítulo 2. A grande obra feita por eles. Capítulo 2. Tanto judeus quanto gentios. Eles foram regenerados, eles foram organizados. Quando a fé começa na alma, é simplesmente olhar para Jesus. Talvez mesmo assim haja tantas nuvens de dúvida, tanto dificuldades em ver, que é preciso que a luz do Espírito brilhe na cruz antes mesmo de poder ver. Depois que a fé cresce um pouco, ela passa a olhar a Cristo
para vir a Cristo. A pessoa que ficou distante e olhou para a cruz, eventualmente ganha coragem e confiança a suficiente para crer, para correr até a cruz. Alguns, entretanto, não correm, mas precisam ser puxados, até mesmo arrastados para a cruz. Até mesmo de rastejar até a cruz, e mesmo depois de levantarem, só conseguiram marcar a medida de se aproximarem de Cristo o Salvador. Neste ponto, a fé vai um pouco mais longe do que possa agarrar-se. Cristo começou a ver mais de suas excelentes qualidades se dedicada a eles aos poucos. A fé se torna cada vez mais convincente de que ele é um verdadeiro Cristo e um verdadeiro Salvador, e certo por si mesma. E quando a fé chega a este ponto, ela vai mais longe e se apoia em Cristo. A fé se apoia em seu amado e lança todas as suas ansiedades, tristezas sobre aquele em ombro abençoado que permite que todos os seus pecados sejam engolidos no grande mar vermelho de sangue do Salvador. A fé pode ir ainda mais longe, tendo visto Cristo e corrido em direção a Ele, agarrando-se, apoiando-se nele, a fé humildemente, mas corajosamente reivindicando tudo o que Cristo é, tudo o que fez. A fé confia somente nisto, reivindica tudo isso para si. A fé se eleva em plena segurança. Nada deste lado do céu traz mais alegria do que isso. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Concidadãos dos santos. Efésios capítulo 2, versículo 19. O que significa que sermos cidadãos do céu? Significa que estamos sob o governo do céu. Cristo, o Rei do céu, reina em nossos corações. Nossa oração diária é: faça-me a tua vontade, assim na terra como no céu. As proclamações emitidas do trono da glória são recebidas de bom grado por nós. Obedecemos alegremente aos decretos do grande rei. Como cidadãos da Nova Jerusalém, compartilhamos das honras do céu. A glória que pertence aos santos beatificados pertence a nós, pois já somos filhos de Deus, já somos príncipes de sangue imperial, já vestimos o manto imaculado da justiça de Jesus, já temos anjos como nossos serventes, santos como companheiros, Cristo como nosso irmão, Deus como nosso Pai e uma coroa da imortalidade como nossa recompensa. Compartilhamos duas honras da cidadania, pois vemos a Assembleia Geral e a Igreja do Primogênito, cujos nomes estão escritos no céu. Como cidadãos, temos direitos comuns a toda a propriedade do céu. Nossos são os portões de pérola e muros crisola, de crisóstolos. Nossa é a luz azulada da cidade, que não precisa de velas ou da luz do sol. Nosso é o rio da água da vida, e nossos são os 12 frutos que crescem nas árvores plantadas às margens do rio. Não há nada no céu que não pertence a nós. Sejamos as coisas pertencentes, sejamos as futuras. Tudo é nosso. Também, como cidadãos dos céus, nos desfrutemos de seus encantos. No céu há alegria por pecadores que se arrependem, filhos pródigos que retornam. Nós também nos alegraremos. No céu canta-se a glória de graça triunfante, fazemos o mesmo. Eles lançam sua coroa aos pés de Jesus. As honras que temos lançados também aos seus pés. Encanta-se com o seu sorriso, para que nós habitemos aqui embaixo. Esse sorriso não é menos doce. Eles expressam ansiosos por sua segunda vinda, nós também esperamos e ansiamos por sua aparição. Se somos então cidadãos dos céus, que a nossa caminhada e nossas ações estejam de acordo com a nossa elevada dignidade. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da circunstância desde os tempos pré-cristãos, a autoria doutoral. Os primeiros 5 livros da Bíblia têm sido atribuídos a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio, com um passado egípcio aristocrático.
Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimemente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências de Gênesis sugerem pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridos no texto. Exemplos indicam a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juízes, e o uso de frases que pressupunham a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até pelo século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, do capítulo 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal que se tornou pecadora. A segunda seção, do capítulo 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há relatos dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento de pacto com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. Este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto das histórias patriarcais dos capítulos 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "essas são gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo. Isso é uma prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo, de Spurgeon em Gênesis. No princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras de Deus preparar este mundo para a moradia do homem. Mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade e da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolvido pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos de, por falta de um termo melhor, caos. Essa é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 5. A tarde era a escuridão e a manhã era a luz, e ainda assim ambas são chamadas pelo nome que é dado exclusivamente para a luz. Isso é tanto extraordinário, mas tem uma analogia exata na experiência espiritual. Em todo cristão há trevas e luz, e ainda assim ele não é chamado de pecador por haver pecado nele, mas chamado santo por possuir certo grau de santidade. Este será um pensamento muito consolador para aqueles que lamentam sua enfermidade e perguntam por que ser filho de Deus ainda que haja em mim tanta escuridão? Sim, pois você ainda assim como o dia não recebeu o seu nome de tarde, mas de manhã. Na palavra de Deus você é mencionado como se agora já fosse perfeitamente santo, como em breve será. É chamado filho da luz, menos que ainda haja escuridão em você, nomeado de acordo com como que é aos olhos de Deus a qualidade predominante um dia será. O único princípio persistente, veja à tarde, vem o primeiro. Naturalmente somos trevas primeiro, em termos de tempo, e as trevas estão geralmente em nossa apreensão pesarosa. Nos levanta um clamor em profunda humilhação. Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Amanhã vem um segundo lugar, alvorece
quando a graça domina a natureza. Abençoado é o afrodígeno de John Billman, aquele que receber a sua porção por último terá para sempre. Aquele que vem primeiro submete-se em momento oportuno até o último, mas nada vem após o último. Ainda que você seja naturalmente trevas, uma vez que você se torne luz no Senhor, a noite não mais surgirá, nunca mais se porá o teu sol. O primeiro dia nessa vida é uma tarde e uma manhã, mas o segundo dia, quando estivermos com Deus para sempre, será um dia sem entardecer, um meio-dia sagrado, sublime e eterno. E esse é o nosso devocional do dia 10 de junho. Amanhã nós temos a programação normal devocional da manhã aqui no Instagram, entre 8, 9 e 10 horas, e o devocional da noite lá no TikTok entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de final de semana, que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.